Lucas 14, de 1 a 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Lucas, que era médico, acrescenta que ele sofria de uma doença chamada hidropsia. Estava inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Há duas coisas nesse texto que logo de início me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto, que eu fico pasmo quando leio, é como que esse texto fala de coisas que a gente não gosta de ouvir. Como que Jesus pega a gente no contrapé. Essa expressão contrapé é uma expressão do futebol. É o goleiro que o atacante chuta a bola e o goleiro imagina que pelo chute a bola vai para a esquerda, mas no trajeto o zagueiro põe o pé e a bola desvia e vai para o outro lado. Então ele vai pulando para o lado esquerdo e a bola desvia e aí o goleiro fica sem saber para onde ir. Ele quer voltar, mas ele não pode mais. Isso chama-se contrapé. Tá indo e ele quer vir para o lado de cá e a bola entra e ele não consegue pegar a bola. Jesus nos pega no contrapé. A gente pensa que vai numa direção e aí vai na outra. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fica com aquela sensação assim de, Deus vai me ensinar a sair do buraco. Vem uma mensagem bíblica poderosa que vai me ajudar a ser próspero e feliz e a ser conquistador e a pisar na cabeça do diabo e a pisar nas serpentes e eu vou ser mais do que vencedor na vida. E a gente pensa que ele vai nessa direção e ele vai na outra e a gente fica mais ou menos como goleiro no meio do gol sem saber para que lado ir. Porque tem textos na Bíblia que, sinceramente, eu fico pensando por que nós cristãos não levamos mais a sério. Como que nós somos seletivos do jeito que a gente lê a Bíblia? A gente só pega da Bíblia aquilo que nos interessa. Por exemplo, é evangelho o versículo que Jesus falou aqui: quando você der um banquete, um jantar, não convide amigos, parentes, vizinhos, ricos. Quando você der um banquete, convide os pobres, convide os aleijados. Aí a gente lê essas coisas da Bíblia e a gente diz assim: não deve ser bem assim, deve ter uma outra interpretação, porque deve ser diferente, porque não é possível que Jesus falasse esse tipo de coisa, que a gente não gosta de ficar no contrapé. Deve ser outra interpretação, ou então eu devo estar delirando. Tira esse negócio da minha cabeça, vira essa página, vamos ler outra coisa mais interessante da Bíblia. Isso aqui não é bom. Mas isso é evangelho. Por que Jesus falou este evangelho assim? É muito interessante, e aí é bom a gente pegar o contexto para a gente entender direitinho.
Porque Jesus foi convidado para ir comer na casa de um fariseu muito importante, um homem rico. É importante a gente mencionar isso, porque a gente fica com a impressão de que Jesus só ia nos lugares de gente muito pobre. Não é verdade. Jesus, ele comparecia em lugares também de pessoas muito ricas. Isso aqui era um fariseu muito importante. Os fariseus eram a principal religião daquela época, dentro do judaísmo. E Jesus foi convidado para esse banquete na casa desse homem. E quando ele chegou lá na casa desse homem, foi que se deu toda essa questão aqui, desse banquete na casa desse homem muito importante. E ele corrige uma noção religiosa que estava muito adoecida. Porque a prática da religião pode adoecer. Não importa se é judaica, se é católica, apostólica, romana, e os católicos precisam ser um pouco mais humildes e reconhecer que a sua religião também adoece, e tem dimensões do catolicismo que estão muito doentes, mas nós evangélicos também precisamos nos humilhar e reconhecer que nós evangélicos também temos muitas doenças internas que a gente não quer ver. Isso aqui não é bater no judaísmo e nem bater no farisaísmo. Aconteceria com qualquer um de nós. Eles estão dando um banquete, o banquete é um banquete muito faustoso. Eu fico imaginando, está todo mundo prestando atenção a Jesus e todo mundo interessado em saber mais sobre Jesus. E aí Jesus cura um homem que estava sofrendo de uma doença que o deixava muito inchado. E é nesse contexto que se dá essas questões aqui que ele fala sobre o lugar na mesa, porque a espiritualidade que eles estavam vivendo era uma espiritualidade muito adoecida. Estava doente a espiritualidade desses judeus aqui. Como adoece também a espiritualidade dos católicos, adoece a espiritualidade também dos evangélicos, adoece. A prática religiosa pode adoecer e adoecer muito. E Jesus então vai corrigir essa prática religiosa. Como? Mostrando que eles estavam permitindo que as badalações, eu vou usar muito essa expressão hoje na minha mensagem, badalação, que é uma expressão relativamente nova no nosso linguajar. Essa coisa da coisa frívola, da vaidade boba, sem consistência. Essa vaidade sem consistência que vaza para dentro da religião. Essas vaidades bobas. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sei que eu sou diferente de vocês, que vocês não têm os problemas que eu tenho. Na minha adolescência, por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria ficar perto dos rapazes do colégio que eram os mais descolados. O cara que fumava, que pegava toda menina, o atleta, o sujeito mais forte, o mais carismático, que sabia falar melhor. Eu queria ficar perto desses caras. Eu sei que os adolescentes aqui hoje não têm esse problema, mas eu tinha. Ficava querendo perto. E depois, quando eu cresci, isso não se acabou. Eu queria ficar perto de pessoas importantes. Então, às vezes, eu via, assim, pessoas importantes, aí eu ficava pensando, puxa vida, se eu pudesse sair numa fotografia perto dessa pessoa, um cara importante. Imagine você sair, uma pessoa rica e famosa, dessas que saem na revista Caras, me convida para eu almoçar, eu estou lá almoçando com ele no restaurante, aí chega um paparazzo lá daqueles da revista Caras, bate uma fotografia e eu saio na revista almoçando do lado dele. Hã? Não é legal um negócio desse? E eu fiquei atrás dessas coisas. Às vezes eu ficava, puxa vida, será que não vai ter ninguém importante no culto hoje? Chegou ninguém importante? Sabe, esse tipo de coisa pequena, medíocre. Eu sei que eu tenho esse problema, mas que vocês não têm. De querer sair em fotografia perto de gente rica e famosa, de estar do lado de uma pessoa desses que dá autógrafo, e aí ele apresenta, esse aqui é o meu amigo Ricardo Gondim. Que isso é muito do mundo, tem isso no mundo. Você já imaginou no dia que eu saísse na revista Caras, passando as minhas férias de inverno no castelo de Caras da França? Eles têm um castelo lá na França, convidado, Ricardo Gondim, a sua excelentíssima esposa Silvia Jerusa. E aí eu ia aparecer lá, assim, tomando um banho de sauna, num hobby, numa coisa de... Aí vocês iam se gabar, eu sou da igreja deste cara aí, ó. É possível a gente permitir que esse tipo de coisa vaze para dentro da igreja. Possível, e isso acontece. Essa badalação, não é? Uma igreja que se torna um clube de desfile de moda.
Porque aí a mulher diz assim, olha, nós vamos para a igreja onde o Ricardo Gondim está pastoreando, não é qualquer roupa que você pode ir, querida. Aí a mulher diz, tá bem assim? Ele diz, não tá bem. Pois então me dê dinheiro que eu vou comprar essa semana um guarda-roupa para ir para Betesda. Então é possível você criar uma igreja que se alimenta dessas coisas. Você criar uma espiritualidade que se alimenta dessas frivolidades, da badalação, que no reino de Deus isso é oco. Isso é vazio. No reino de Deus isso não tem valor nenhum. No reino de Deus isso não vale nada. É possível que você desenvolva uma espiritualidade que se alimenta de coisas superficiais, rasas, mesquinhas, pequenas, bobas, tolas. Mas que no reino de Deus isso é absolutamente inútil. Que Deus não toma conhecimento dessas coisas. Que é o que Jesus vai fazer na casa deste fariseu. Trazer aqueles religiosos a uma consciência de uma espiritualidade que tenha a ver com Deus. Precisamos de uma espiritualidade que tenha a ver com Deus. E aí ele vai mostrar nesse incidente. Ele vai lá na casa do fariseu, que era isso aí, era uma roda de badalação, de rasga-seda, de tapinhas nos ombros. Louvado seja eu, glória a mim mesmo. Feliz porque você está na minha casa. O outro feliz porque você veio. E eu me sinto honrado com a sua excelentíssima presença. E o outro, digníssimo. E tal, parecia político tratando, né? Excelentíssimo, vossa excelência, excelência. E tal. Cria um ambiente que não é verdadeiro, que não é honesto. E era essa casa desse fariseu. E aí Jesus vai corrigir. Vamos ver como é que Jesus corrige. Quando ele mostra logo de princípio que a verdadeira espiritualidade só existe quando nós não perdemos a capacidade de notar os desvalidos. A verdadeira espiritualidade só existe quando nós não perdemos a capacidade de notar o doente. Vejam o que acontece. Como é lindo o relato de Lucas. Jesus entra na casa de um fariseu importante para comer. Jesus, nesse momento do ministério de Jesus, ele é o ponto da atenção. E está todo mundo prestando atenção nele. E um querendo chegar perto. E um querendo sentar no melhor lugar. E outro querendo sair na fotografia perto dele. Forma de expressão, que não havia fotografia naquela época. E está todo mundo querendo. E aí, para o que Jesus vê? O que é que Jesus presta atenção? A quem os olhos de Jesus se voltam? Nesse clima de badalação, os olhos de Jesus se voltam para um homem que está doente na festa. Está doente. Lá estava ele, numa festa com todo o requinte, e ele só tem olhar para uma pessoa que está doente. Ele não está encantado com os cristais, e nem com os talheres de prata, e nem com os guardanapos de linho. Ele está com o olhar na direção de um homem doente. Que lindo. Seu olhar é para o menos favorecido. Queridos, se nós criarmos uma instituição religiosa, que essa instituição religiosa serve para valorizar os de nobre nascimento, os de boa cepa, os de pedigree, os que têm contas recheadas, e são eles que recebem os primeiros lugares, as primeiras honras, as coisas. Se nós criarmos uma instituição religiosa que se alimenta disso, ela pode ser poderosa, ela pode ser rica, mas diante de Deus ela será oca, porque diante de Deus nós temos a obrigação de ter o olhar para o necessitado, porque isso que é o reino. E num ambiente como o nosso, eu lhes digo que o olhar de Deus está concentrado no quebrantado de alma. Deus não vê falação fácil. Deus não percebe, nem olha, nem se encanta com os nossos títulos humanos. O olhar de Deus está na direção do quebrado, do quebrantado. E eu quero dizer para você, mulher, que está com a sua autoestima no chão, que ninguém tem valorizado você. Eu quero dizer a você, empresário, que está se sentindo abandonado na vida e que não está indo a lugar nenhum nos seus esforços como profissional. É para você que Deus está hoje com o olhar dele, não é para o de nobre nascimento e nem é para o rico diante dos olhos do mundo. É para aquele cujo coração é reto e sincero na sua presença.
Essa capacidade que muitas vezes a religião tira da gente. Muitas vezes a religião tira da gente essa capacidade de perceber, de olhar. A religião, ela é um fim em si mesma. Ela existe por causa dela. Ela se perpetua em si mesma. E aí Jesus diz, não, vocês não se reúnem para badalação. Vocês não se reúnem para jogar confete um no outro. Vocês não se reúnem para rasgar seda um contra o outro. Vocês se reúnem para perceberem a dor alheia, para serem sensíveis à necessidade de um homem. Porque lá estava um homem nesse ambiente que estava doente. Veja a disparidade. O homem estava inchado, ele estava com hidropsia, ele estava inchado, corpo todo entumecido. E as pessoas não estavam preocupadas com ele, as pessoas estavam preocupadas quem que ia pegar o primeiro lugar, quem que ia não sei o quê, quem que ia não sei o quê, quem que não ia não sei o quê, entenderam? Essa capacidade de ver o outro e perceber no outro a beleza do outro. Ver no meio de um ambiente de luzes, beleza em pessoas aparentemente feias, desvalidas, mal queridas, mal amadas. Essa capacidade é que o reino de Deus traz para nós. Eu me lembro muito de um filme que eu assisti que me tocou muito, eu já até falei em mensagens minhas aqui. Essa capacidade de ver beleza onde ninguém vê, que foi o filme que eu assisti do Homem-Elefante. Uma história verídica, verdadeira. No século XVIII, quando a medicina ainda era bem mais primitiva, um homem na Europa tinha uma deformidade física horrível. A testa dele era muito comprida, tinha um nariz deformado, que era uma caricatura mal feita de um elefante. Era um ser humano, um homem, mas o rosto dele era tão deformado, tão horrível, tão horroroso, que ele foi vendido para um circo e colocaram ele dentro de uma jaula, um ser humano, dentro de uma jaula, e levavam ele de um lado para o outro. E aí as pessoas pagavam para verem a deformidade física e se horrorizarem com aquele homem. E aí o circo ia para a cidade e tal, e a pessoa pagava e ele ficava lá dentro daquela jaula. Um dia um médico comprou o bilhete, foi e viu aquela deformidade horrorosa, o homem totalmente destruído, né, na sua estética. E o médico se interessou, porque ele nunca tinha visto uma deformação física tão horrorosa. E ele pediu ao diretor do circo se ele podia ter uma conversa, levar esse homem, examinar esse homem. E o diretor do circo deixou, ele levou o homem para casa. E ficou 2, 3, 4 dias lá com o homem, tratando e cuidando e estudando a deformação dele. Com medo até. O próprio médico tinha medo. E um dia o médico tinha deixado ele dentro do quarto. Quando ele volta, ele estava escrevendo poesia. O Homem-Elefante estava escrevendo poesia, textos lindíssimos. E a história do filme é essa, que por detrás daquela monstruosidade havia um ser humano lindo, que precisava ser amado, que tinha sede de amor como você e eu temos. Que aquele monstro era na verdade um ser humano com beleza como o seu filho e a sua filha, tão bonitinhos que são. Essa é a história do filme. E esta é a mensagem do Evangelho. Jesus está numa festa, a festa é a badalação, mas o olhar de Jesus vai na direção de quem ninguém estava prestando atenção. É para lá que Jesus olha, de que ninguém estava prestando atenção. E que esta é a mensagem, em última análise, da nossa salvação, minha e sua. Porque no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que um dia ele estava com fome e nós demos a ele de comer. Um dia ele estava com sede e nós demos de beber. Um dia ele estava nu e nós demos a ele de vestir. Um dia ele estava preso e nós fomos visitá-lo. E nós vamos dizer naquele dia, Senhor, quando que tu fizeste? Quando foi? Quando você viu no nu, no esfomeado, no presidiário, quando você viu a imagem de Deus, porque Jesus é que diz, eu estava com fome e tu me deste de comer. Você conseguiu ver que esta era a beleza de Cristo, que ele conseguia ver beleza nas prostitutas. Prostituta serve para quê? Pra gente jogar pedra, não é? A Geni do Chico Buarque. Para que serve prostituta? Para jogar pedra. Mas Jesus via nas prostitutas uma beleza que ninguém via. E ele amava, investia, aceitava o perfume delas, quando quebrava o perfume sobre ele. Porque ele tinha essa capacidade de ver beleza onde ninguém vê. Este é o Evangelho. É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprendermos a ver a imagem de Deus em quem ninguém consegue ver. Que é também um dos personagens da Bíblia que eu sou mais encantado. Um dos personagens da Bíblia que eu sou maravilhado com a história desse homem. É o ladrão da cruz.
Eu gosto muito de ler e de meditar no ladrão da cruz, que a Igreja Católica chama de bom ladrão, que na verdade ele não era bom, né? Senão ele não estava lá. E que a própria tradição católica diz que ele se chamava de Dimas, era o nome dele. Mas eu gosto muito dele, do Dimas. Sabe por quê? Porque Dimas foi sentenciado no mesmo dia que Jesus, a morrer numa cruz, que era uma forma horrível de morrer naqueles dias. Jesus e o Dimas foram amarrados num poste que chamava-se o poste de tortura romana, com as mãos amarradas num poste, as costas nuas, e o soldado pegava um chicote de 12 pontas, e com esse chicote de 12 pontas ele lacerava as costas da vítima, ele rasgava as costas da vítima. Dimas colocou as costas dele da mesma maneira que Jesus, sofreu igualzinho, 39 chicotadas, 39 lenhadas nas costas. Dimas, à semelhança de Jesus, andou pelas ruas de Jerusalém em direção a um monte, Morrote, que ficava do lado de fora da cidade, chamado Calvário. E essas ruas por onde ele andou, que hoje são conhecidas como Via Dolorosa, ele fez o mesmo trajeto que Jesus, carregando o lenho da cruz nas costas, com uma placa pendurada no pescoço, dizendo a causa pela qual ele tinha sido sentenciado. Ele foi até esse monte que se chamava Calvário, porque o monte, no final da tarde, quando o sol se punha, tinha a silhueta de uma caveira e ficava do lado do monturo de lixo da cidade. Por isso se chamava Calvário, porque Calvário significa caveira. Dimas viu, presenciou, sentiu cada bofetada que deram no rosto de Jesus. Porque à medida que ele ia andando pela Via Dolorosa, as pessoas esbofeteavam a cara dele. E todo mundo sabe que qualquer murro no rosto, os hematomas crescem rapidamente. O rosto dele foi deformando, e ele foi sendo deformado, as costas rasgadas e o rosto deformado, uma coroa de espinho na cabeça foi afundada, e o sangue se misturava com o cuspe das pessoas que cuspiam nele, e com a poeira, e com o suor, e o rosto inchado, e os hematomas, e o olho fechado, e o rosto de Jesus foi ficando o rosto parecido com o do homem-elefante, deformado, um monstro humano. Jesus, um monstro humano. E aí os dois são pregados na cruz, e Dimas olha por cima do ombro e olha para Jesus, um bagaço humano, era um resto de gente, deformado, destruído. E Dimas olha por cima do ombro e diz quais palavras para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino? Você conseguir ver neste homem pregado na cruz que ele é rei? Quando entrares no teu reino, você conseguir ver no resto humano que ele é rei de um reino e dizer: eu quero ir para o reino desse homem aí. Uma coisa é você ver a rainha da Inglaterra com um diadema de esmeraldas na cabeça, com sapatos de veludo e carregado em cima de um andor nos ombros, e dizer assim: eu quero fazer parte do reino dessa rainha. Isso é uma coisa. Uma coisa é Alexandre o Grande marchar numa rua vitoriosa, numa biga, e as multidões clamando e dizendo: viva, 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 e você dizer: eu quero fazer parte do reino deste rei. Uma coisa é César entrar em Roma, a cidade de mármore, e passar debaixo do arco do triunfo, e as multidões gritarem dizendo: Ave César, Ave César, Ave César. E você está na arquibancada e dizer: eu quero fazer parte do rei desse rei aí, eu quero ir para lá. Outra coisa é você ver um homem pregado numa cruz, esbagaçado, com o rosto deformado, e dizer assim: eu quero fazer parte do reino deste homem. Por isso, tem gente que me pergunta: pastor, fulano de tal foi pro céu? Beltrano foi pro céu? Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta de um cara que está no céu. Tem um cara que eu tenho certeza absoluta que está lá. É Dimas, porque Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele tinha essa capacidade que nós muitas vezes perdemos. Deixa eu mostrar a segunda coisa muito interessante aqui desse ambiente, que a verdadeira espiritualidade só existe quando se prioriza a vida acima das normas e dos preceitos humanos. Porque além de Jesus perceber aquele homem, ele desmantelou o esquema do sábado. Desmantelou, porque ele cura no sábado. Ele viola a lei religiosa. Ele vai contra a tradição religiosa. Ele desmantela o esquema, porque ali estava precisando de cura, um homem. E se aquele homem está precisando
de cura, mas a lei religiosa não permite. Joga fora a lei religiosa, não vamos alcançar o homem. A lei religiosa não permite, então deixa a lei religiosa de lado, vamos alcançar essa vida. Irmãos, Jesus desmantela uma religiosidade que vive para lustrar os seus mecanismos religiosos. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Esse debate é pequeno. Simples de entendermos. Tudo o que fizermos que valorizar a vida é aceito por Deus. Tudo o que fizermos que valorize a vida é aceito por Deus. Vamos romper com os costumes religiosos, desde que favoreça a vida. Favoreça a vida. Vamos abrir mão de preceitos que favoreça a vida. Vamos deixar coisas de lado que são próprias da religião, desde que valorize a vida. Porque é para ela, é para alcançar este homem. Jesus usa a seguinte lógica: que qual de vocês, que você tivesse um filho, e aí tem um outro trecho da Bíblia que diz que era um jumento, um boi, este cair no poço no dia de sábado, você não tira? Qual é a grande missão do Evangelho, querido? A grande missão do Evangelho é a vida. É tirar pessoas, homens e mulheres, do poço onde eles estão atolados. Você atolou na vida, pois a grande mensagem nossa é tirar você desse atoleiro. Nós não estamos aqui para estudarmos os meandros da teologia e mostrarmos para A, B ou C que nós estamos certos e eles estão errados. Nós estamos aqui para resgatar a sua casa, para resgatar a sua família, para resgatar a sua vida, para que você viva. Eu não estou aqui para pregar um céu e ensinar você a empurrar a vida com a barriga até chegar o dia que você vai para o céu. Não é isso. É que você comece a viver hoje. O grande objetivo do Evangelho é esse. Você possa viver hoje. E aí tem uma terceira coisa muito interessante no texto que Jesus mostra. É que a verdadeira espiritualidade não precisa de espalhafatos ou de se evidenciar por vaidades humanas. Verdadeira espiritualidade não é a busca de espalhafatos. E o que é que está aqui espalhafatoso? É que todo mundo estava querendo o primeiro lugar, o lugar de honra, de destaque. É a religião em que todo mundo quer o primeiro lugar. Não é o primeiro lugar porque você está sentado aqui na primeira fileira da Bethesda e diz: eu não posso mais sentar no primeiro banco da Bethesda. Não é isso. É essa busca de estar sempre em evidência, de querer ser o melhor, de usar a religião para sua autopromoção. Quer dizer, um fariseu deu uma festa, mas a festa que ele deu, o banquete, visava o quê? Qual era a função desse banquete? A função desse banquete era promover as vaidades humanas. Então ficou uma briga entre eles de quem pegava o primeiro lugar de honra e de destaque. Onde é que eu apareço mais? Onde é que vão tirar as fotografias para eu ficar no lugar onde eu apareço mais? E aí Jesus diz: não, a verdadeira espiritualidade não é assim. Não precisa disso. Não vive disso e nem se alimenta disso. Pelo contrário, aquele que busca se exaltar será humilhado. Aquele que se humilha, esse é que será exaltado. Então muita gente chega para mim às vezes e diz: pastor, eu queria saber se na igreja X e na igreja Y, se o missionário H, se o apóstolo Z, se o fulano de tal H, é de Deus aquilo. É muito fácil. Olha o ambiente. Ele é um ambiente da badalação, que as pessoas estão se digladiando para saber quem é que pega o primeiro lugar. Se for, não é de Deus. Porque os ambientes de Deus, as pessoas não... Isso não entra na categoria. Então, um desses dias uma pessoa me mostrou um vídeo de um pastor que estava não sei onde, um americano, estava fazendo uma cruzada. Pastor, olha isso aqui para mim. Veja se isso aqui é de Deus. E aí, fazendo milagre. Aí eu disse: olha só o topete dele. Falei: amigo, só pelo topete eu já vejo que Deus não está nesse negócio. Negócio todo cheio de... Sabe, eu tenho dificuldade de gente que... Eu já vi isso. Aquele evangelista americano com paletó de lantejoula, gravata cor-de-rosa, luz negra em cima dele. E aí ele diz assim: não olhem para mim, olhem para Jesus. E a gente fica todo mundo: como? Entende? Eu acho que as coisas de Deus são diferentes. Não é a busca de querer exaltar, de aparecer, de se autoproclamar. Tem um texto na Bíblia que diz que aquele que se gloria com seus próprios lábios é opróbrio, é vergonha. É vergonhoso se gloriar com seus próprios atos, ficar se auto-exaltando. É a busca do primeiro lugar. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é outra coisa. Reino de Deus é a busca de como é que nós podemos valorizar o outro.
preferir o outro em honra. Até porque essa coisa de querer ser o maioral, o melhor, e usar Deus para isso. Sou ungido de Deus. Nós somos a igreja da última hora. A igreja da última hora. Para com isso. Diminui, baixa o facho. Você não é a igreja da última hora coisa nenhuma. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas assim, gente que vive em busca dos primeiros lugares é horrível. Sabe por quê? Porque você sempre vai encontrar, pessoas mais bonitas do que você. Você sempre vai encontrar pessoas mais ricas do que você. Você sempre vai encontrar pessoas mais inteligentes e mais cultas que você. E se Deus lhe der longa vida, você sempre vai encontrar pessoas mais novas do que você. Então, às vezes eu fico aqui me gabando, eu sou corredor, corro maratonas. Aí, geralmente, as pessoas que não conhecem do mundo das maratonas me fazem uma pergunta que o corredor de maratona detesta. Diz assim, pastor, qual o lugar que o senhor chegou? Eles não sabem que na maioria dessas maratonas tem 35 mil pessoas correndo. Aí eu digo assim, eu cheguei mais ou menos na metade. Quantos chegaram na sua frente, pastor? Eu digo uns 18, 19 mil. 18, 19 mil. Entendeu? O reino de Deus não é isso, é besteira, bobagem. O reino de Deus não é essa gabolice, que é idiota, não é? Cá entre nós, não é idiota essa busca. É uma busca idiota. Você viu o meu carro? Comprei o último modelo. Comprou nada, já saiu um outro mais novo do que o seu. Entendeu? O reino de Deus não é isso. É os primeiros lugares. Eu estou na frente. Eu tenho uma revelação última. Eu sou o ungido de Deus. Para com isso, vai. Para com isso. Como dizem os cariocas, fala sério, vai. Fala sério. Não é nada disso. Nós estamos aqui juntos, andando a duras penas, querendo fazer o melhor que podemos, sem que a glória seja nossa, que a glória seja de Deus. Isso é reino de Deus. E aí Jesus mostra uma outra dimensão muito interessante, que é a do banquete. Porque a verdadeira espiritualidade, ela se evidencia em atos gratuitos de amor. Atos gratuitos de amor. Jesus disse, você quando der um banquete, não dê com a atitude que você acabou de dar. Quando você der um banquete, procure a atitude da gratuidade, de não querer nada de volta. E sabe qual é uma boa maneira da gente fazer uma coisa e não ser jamais recompensado? Faça para o pobre, para o desvalido, para quem não tem como pagar de volta. Faça anonimamente. Faça anonimamente. Dê um banquete e faça sem que ninguém percebeu o que você fez. O que você fizer, faça com o coração, sem querer receber nada de volta. O próximo. Ninguém me agradeceu. Mas você fez para ser agradecido? Ou você fez por mera e pura gratuidade? É a diferença. Porque a maioria dos nossos atos, muitas vezes religiosos, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com se mostrar com o próximo. Veja como eu oro bonito. Senhor, sou mais espiritual do que todo mundo aqui. Jesus. Ninguém ora assim como eu oro. Por isso é que Jesus disse, quando você for orar, tranca o quarto e faz essa mesma experiência com o quarto trancado. E depois você não conta para ninguém o que aconteceu lá dentro. Quando você for jejuar, lava o rosto. E não deixa ninguém perceber que você estava jejuando. Ninguém, nunca, que você jejuou. Quando você der esmola com a mão direita, não deixa nunca que a esquerda saiba. Não fique trombeteando na esquina. Eu dei. Não faça isso. Quando você for dar um banquete, não dê banquete para se mostrar. Dê por pura gratuidade. Por que você fez isso? Por nada. O que você vai ganhar com isso? Nada. Gratuidade. É que eu quero dividir a minha alegria com outra pessoa, de graça. Eu li essa semana uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. O egoísta não consegue ser grato. O egoísta não consegue expressar gratidão. O egoísta gosta de receber, mas ele não gosta de dar, nem gratidão. Por isso o egoísta é só venha, mas ele nunca dá de volta. Nada, nem gratidão. Nada, nem gratidão. E aí Jesus disse, olha, quando você for dar um banquete, faça esse teste. Chama o pobre, doente, cego. Faça isso. E veja como é que o seu coração é egoísta. A verdadeira espiritualidade é aprendermos a amar de graça, sem esperar nada de volta, sem receber troco, sem receber aplauso,